para embasar no nosso momento de hoje, nós vamos ler um trecho do Livro dos Espíritos. Não sei se todos sabem, o Livro dos Espíritos é uma das obras da codificação da doutrina e ele é composto de perguntas e respostas. O trecho que nós vamos ler está no livro 2º, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Vamos ler o subcapítulo que trata do progresso dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para escalas mais superiores. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Permite a cada um deles a missão de esclarecer e progressivamente conduzir-se à perfeição pelo conhecimento da verdade, aproximando-se assim da sabedoria divina. A felicidade eterna e sem perturbações aqui não encontrarão. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe permite. Uns já aceitam essas provas com mais submissão, chegam mais prontamente ao seu destino de compreendê-las e de melhorar-se sem tanto sofrimento com elas. Outros, por sua responsabilidade pelo nível que estão, mais distanciados da perfeição e da felicidade prometida, têm mais dificuldades, mas todos estão aprendendo e evoluindo. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, que adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, percorrem diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece mais ignorante e mais imperfeita até que alcance serenidade para aprender. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, docilidade essa alcançada pela experiência e evolução. Mas a vida do homem, do espírito encarnado, aqui tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito, pois é eterna. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um Pai justo e misericordioso não baniria eternamente nenhum de seus filhos. Querias, por acaso, que Deus, tão grande, tão justo, tão bom, Pai de todos, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos espíritos apressar seu avanço para a perfeição? Certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo, a sua submissão às leis universais e ao seu empenho em aprender. Mas tudo isso também depende da evolução de cada um. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição e vai aprendendo, inclusive com os próprios erros. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu o conhecimento, não mais o perde. Pode permanecer com menos velocidade de evolução, mas não retrogradar, retrogradar não. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar às ordens mais elevadas? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios da perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Onde estaria a justiça de Deus?
de outro lado, a desigualdade existente entre eles, é necessária a personalidade de cada um, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providências, com vistas à harmonia do universo. Como, na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar a postos superiores. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Não há espírito mau, há espírito ignorante. O mal é consequência. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, repetimos, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que se exercem no mal, assim estão por ignorância. A ignorância alimenta e nutre as vontades. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um lado do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, está no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade por sua ignorância. Esta é a grande figura da queda do homem e, quem sabe, do conceito do pecado original. Uns cederam à tentação e outros já conseguiram resisti-la. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Vêm de todas as formas da natureza e inclusive de espíritos imperfeitos que estão aí para fazerem todos no processo interativo, na ressonância, na sintonia, os seus aprendizados, na medida em que convivem e se satisfazem uns aos outros nos seus encontros. O fundamental é sabermos que Deus, sabedoria, justiça, bondade, Pai de todos, está sempre a permitir que cada um vá se alcançando. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Não, segue-o em toda a vida de espírito, até que ele tenha, de tal maneira, adquirido o domínio de si mesmo. Assim ele saberá gerenciar cada vez melhor a sua vida, saberá tomar suas decisões, vivendo no domínio da sua própria espiritualidade. Para quem quiser reler, nós lemos as questões das 114 até a 122. Como a linguagem desse capítulo está, graças a Deus, bem clara, né? Ela foi bem didática, porque tem umas partes da obra da codificação que a gente tem que se ater mais eu diria, contextualizar. Essa parte do Livro dos Espíritos está bem didática, então nós vamos aproveitar os subsídios dela para trabalhar acerca do religioso
e do homem espiritualizado. Que às vezes nós confundimos um pouco essa situação. Quando nós vemos que uma pessoa galgou, inclusive postos em casas de religião, ou mesmo aqueles que nem galgaram postos, porque aqui na Terra tudo vai dentro de uma certa administração de espaço e de ocupação de espaço, acaba gerando essa coisa de posto. Então, cada religião que nós tomarmos como exemplo, nós veríamos que há aqueles que nós consideramos que é um posto superior. Na verdade, a intenção, quem sabe, de toda religião, na medida que for ocorrendo a evolução, não vai ser haver essa coisa de posto. Mas sempre haverá um que traz um domínio de espaço um pouco melhor, que faz um domínio de espaço de sentido, espaço de conhecimento, espaço de colocação mesmo, e ele acaba parecendo ser alguém superior. O que é importante para nós é sabermos ir, quem sabe, avaliando a diferença que há entre religiosidade e espiritualidade. Nós poderemos ter pessoas que estão na casa de religião, seja o centro espírita, seja uma igreja evangélica, seja católica, seja uma igreja budista, ela está num templo budista, ela está ali há muito tempo, ela está se buscando. Ela está buscando construir o conhecimento, ela está buscando construir a espiritualidade dela. E não vai dar para nós medirmos a espiritualidade dela pelo tempo que ela está ali dentro. Quando nós começarmos a não medir a espiritualidade das pessoas pelo tempo que ela está dentro de uma casa de religião, nós começaremos, inclusive, a ajudar mais a nós mesmos e a todos. Porque nós saberemos olhar para aquela pessoa, o olhar cuidadoso de verificar como ela administra a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade é pessoal, é de cada um. E essa espiritualidade sendo de cada um, ele estará sempre buscando aumentá-la mais. É a sede nossa, nos melhorar. É nossa sede a felicidade. Todos nós trazemos latente em nós, está lá no fundo do nosso ser, está na nossa consciência, que felicidade nós alcançamos através da espiritualização. E, portanto, através da expressão de um ser espiritualizado. E aí nós adentramos as casas de religião e ali permanecemos. Não quer dizer que sejamos perfeitos. E não quer dizer que entrou um grupo de 30 pessoas para uma casa de religião ou para uma mesma religião, e ele entrou num mesmo período e os conteúdos estão ali sendo trabalhados e as orientações dos espíritos estão sendo feitas. E o próprio atendimento dos espíritos que estão aqui nos atendendo, esses atendimentos estão igualmente feitos para todos. Para todos. No conceito espírita, não há diferença no atendimento, nem de Deus, nem de Cristo, nem de espírito orientador nenhum. O atendimento a todos os seres é igual. Mas como cada um vai administrar esse atendimento, como cada um vai aplicar em si e aplicar para o próximo, para a humanidade, para o planeta esse atendimento, aí já depende da espiritualidade. O nosso grande trunfo será, como seres humanos, estarmos atentamente nos esforçando para vencer a nossa ignorância, como o livro, como Kardec também colocou aqui, os espíritos comunicantes com ele, vencer a nossa própria ignorância, e não é ignorância do ponto de vista pejorativo, não, é ignorar este saber. Ignorar
essa iluminação espiritual ainda não é patrimônio aqui, e não sendo patrimônio, eu ignoro. Para isso estamos aqui juntos, num processo em que Deus, na maior justiça, permite que estejamos o tempo todo num cosmos aberto, nós, cada um ser aberto, pronto para interagir com todos os demais seres também abertos. Nessa interação, nós irmos nos informando e comunicando, recebendo informações e emitindo informações, conseguirmos, nessa troca de informação, ir aumentando a nossa luz interior. E aumentando a nossa luz interior, nós conseguirmos ser pessoas cada vez mais do bem. Nós ainda estamos sofrendo, eu diria que é sofrendo a dor de sermos uma comunidade que chama humanidade, onde os pontuais, num grande número de vezes, são trucidados por irmãos nossos. Isso demonstra o campo que nós temos para trabalhar. É trabalhar mesmo. Trabalhar no sentido do nosso autoconhecimento. Trabalhar para sermos capazes de ter algumas colocações positivas para determos algumas veiculações de informações que não são próprias. E o maior empenho, trabalhar por um processo onde nós consigamos nos deter antes de falar coisas. Eu vim agora para cá, num táxi, e a pessoa, na maior falta de maldade, ela tinha má intenção. A intenção dela era ótima, era conversar com seus passageiros. E ela dizendo a favor da bebida, da sentada não sei aonde, e eu, meu Deus do céu, ilumina ver essa pessoa parar, porque a pessoa, uma das que está aqui comigo, está exatamente na caminhada da luta para vencer isso que ele está divulgando. Que lição que foi aquilo para mim. Lição dura, né? Porque eu fiquei esperando que o homem desse uma pausinha para eu dizer, não senhor, por favor, e pusesse o meu contraponto com elegância, né? Porque ele estava falando com elegância, ele não estava falando para agredir, para machucar, não, ele só queria colocar o ponto de vista dele. E eu ia ter que colocar o meu com elegância por proteção a alguém que estava ali. Ou seja, dentro da escala de valores dele, dentro da espiritualidade que ele consegue expressar, como membro de uma cultura, trazendo uma cultura que ele produz na interação com todos nós, ou seja, uma cultura que é fruto da interação com essa cultura que está aí, ele colocava o seu melhor. Mas o seu melhor, naquele momento, era péssimo para alguém que estava ali. Que lição, assim, nossa, como a gente tem que olhar para falar. Eu vou falar isso. É pertinente estar... Quem está do meu lado, eu conheço a realidade. Nós ainda não fazemos um olhar carinhoso para o quesito realidade. Qual é a realidade? Nessa de não olhar a realidade, que se expressa ali, que está ali existindo, nós às vezes colocamos situações que dificultam a caminhada rumo à melhor produção na iluminação espiritual nossa e de irmãos nossos. Porque todas as vezes que diminuímos a possibilidade de um
feixe luminoso com mais intensidade no irmão, diminuímos em nós todos. Não há possibilidade de diminuir para um. Na visão do século XX, do homem do século XXI, não há possibilidade de um. Até bem pouco tempo, quando se trabalhava a teoria do obsessor, pensava-se no um. Tinha um, aqui era esse aqui, até meio iluminado, e tinha esse aqui não iluminado, e esse não iluminado era capaz de chegar e avassalar esse iluminado e fazê-lo fazer o que ele quisesse. O menos arrastaria o mais para fazer o que o menos quisesse. No século XXI essa teoria sucumbiu-se. Logo antes de chegar o século XXI. No final do século XX, toda ela foi por terra, na medida que se trabalhou o compartilhamento dos campos, na medida que irmãos nossos começaram a lutar por conseguir alguma luz acerca dos campos unificados, que ainda não conseguiu nem chegar a uma síntese, mas já nos traz muita iluminação. O pouco que eles consideram que já alcançaram, já trouxe muito de benefício para nós, já nos permitiu realmente nos colocar frente a um conceito que vem do nosso interior acerca da liberdade de ser. Se eu sou um ser livre, se Deus criou um ser livre, se Deus criou todos os seres livres, não tem como eu ser arrastada por terceiro. Mas eu tenho que ter cuidado com o meu campo, porque é com ele que eu interajo e através dele que eu seleciono meus pares. Os meus pares, para fazer o que for para fazer, vou selecionar apenas pelos campos. Eu não preciso falar que tenho medo de espírito do mal, como não preciso também falar que quero espíritos do bem comigo. Se eu tiver uma linha de ação que nasce no pensar, do pensar vai caminhando para a formação das ideias, formata as ideias, e as ideias me encaminham para linhas de ação, pela minha ação, que é alimentada pelo pensar, pela composição das ideias. Esse conjunto, essa chave maravilhosa vai me permitir construir o tempo todo um campo extremamente móvel. O grande cuidado é esse, é que ele é móvel. Eu não tenho um campo para daqui 2 horas. Daqui a 2 horas eu estarei fazendo o campo exatamente possível dentro da linha de atividades que eu estiver fazendo daqui 2 horas. Eu sou um campo aqui agora. Serei outro daqui 2 horas, dependendo da minha linha de ação. Difícil é vigiar. E por isso que Cristo colocou já para nós uma de suas máximas, o orar e vigiar. E já colocou o orar, porque ele sabia que essa vigiatura também faz parte do móvel. Você está se vigiando. E chega esse menino com alguma coisa maravilhosa que ainda é atrativa a você. Vamos supor que ele chegue com algo que é menos evoluído do que eu já deveria escolher. Tá? E ele chega. E se ele for meu amigo, o perigo é maior. Se ele for alguém que eu ame, o perigo é maior ainda. Isso é para a gente ver que perigo não é o obsessor de espírita, não. O perigo é dentro de nós, porque se ele for meu amigo e chegar com uma ideia, sou capaz de comprar a ideia sem avaliar. Chegar com um convite. E a gente fica muito preocupado com o obsessor desencarnado. E o obsessor, a maioria das vezes, ele é encarnado.
E o obsessor, se é que nós pudéssemos falar em obsessor, ele é apenas o ponto que ainda for fraco na sua linha de ignorância. Vamos clarear isso. Na linha de ignorância da Nájila está, por exemplo, a paciência. Ela ainda ignora uma paciência maior. Tem dificuldade de administrar nos momentos, nos picos, seja para mais ou para menos, a paciência. Qual é a possibilidade que há nela de isso se transformar num processo obsessivo se ela não orar muito, não se vigiar e não trabalhar pelo reequilíbrio o tempo todo? Vai ser obsessivo. Porque ela vai perder a paciência, porque esse livro está numa ponta e não está no meio. Vai perder a paciência porque o filho não ligou para ela para saber como está, como se precisasse. Todo dia, toda hora ligar, não, como você está? Vai perder a paciência porque ele não ligou, saiu daqui para a Cachoeira do Macacu 2 horas, mas ele não ligou quando chegou lá. Ô menino, meu Deus do céu, não tem consideração. Vai a paciência. Vai perder a paciência porque a casa foi varrida, mas não foi varrida como ela quer, lustrada. Aí perde a paciência. Perde a paciência porque está sendo atendida por esse vendedor, mas chegou a Lígia que pergunta uma coisa para ele, ele distrai para atender uma pergunta que entrou, que é uma pessoa que já tinha até começado uma história de trabalho ali com ela chega e canta, mas é aquela coisa que eu tomei o preço ontem, o preço é esse mesmo e tal. Aí já perde a paciência porque ele largou de estar atendendo para dar uma resposta a ela e na resposta veio outra pergunta e outra. Aí você vê que o obsessivo é facílimo de se estabelecer naquilo que ainda for um ponto fraco em matéria de iluminação. Iluminação espiritual. E está aí o nosso grande cuidado. Nesse planeta onde a humanidade ainda tem dificuldades para rever a sua própria espiritualidade, não é ver, é ver e todos os dias rever a própria espiritualidade, fica facílimo de nós trucidarmos os mais evoluídos. Nós vemos isso em Cristo, nós vemos em Gandhi. Então a gente pegou um de 2000 anos atrás e um agora no século XX. Está aí, na nossa porta. Século XX. Nesse ínterim, antes de Cristo, a gente já viu Sócrates. E já viu tantos outros. A gente vai citar uns apenas porque o tempo é curto. A gente viu Martin Luther King. Giordano Bruno. Joana d'Arc. E agora somos nós, nesse momento agora, somos nós que vamos viver isso. E aí a hora é para nós revisarmos isso. E colocar como dever nos ver como missionários. Esse é o primeiro ponto. Quando nós não nos vemos como missionários, nós não abraçamos a causa de buscar compreender o que acontece e não aumentar a dose de adrenalina que a humanidade já está sendo portadora. Que é ligada à ira, é ligada à raiva, é ligada à tomada de atitude brusca, drástica. Como missionário a gente pergunta assim, mas o missionário pode agir dessa maneira? Eu não estou aqui, que até bem pouco tempo, numa casa espírita, quem sabe estivesse aqui alguém dizendo que nós estamos aqui para amargar os pecados de outra vida. Aí não usava a palavra pecado, não, porque pecado é de outra religião, mas usava karma, erros,
Estamos para pagar a conta. Débitos. Débitos. Mas o século XXI já nos permitiu avaliar a palavra débito. Ótimo que ele colocou essa palavra. Quais são os débitos que eu estou aqui para resolver? Os débitos que eu tenho para comigo mesmo em matéria de evolução. No exemplo aí da paciência. Devo a mim uma paciência maior. Eu estou aqui para diminuir esse débito. Não é pagar, não. É diminuir. Eu sou uma pessoa que ainda sou preguiçosa. Não, estou aqui para diminuir esse débito. Vou estar encarnada no meio de uns que não trabalham de jeito nenhum. Aí eu vou ter que trabalhar um pouco. Já diminui minha preguiça, minha inércia. Estarei reencarnado no meio de alguém na família que não consegue equilibrar a conta da produção e do gasto. Ele gasta sempre mais do que produz. Aí o que eu produzo vai ter que sobrar um pouco para dar um prato de comida para ele daqui a um tempo, uma cama para dormir, um quarto para ele morar. Já diminui meu débito comigo mesma, porque essa pessoa está ali me colocando para trabalhar mais. Vamos viver com uns que são extremamente maledicentes. Pintou uma oportunidade, qualquer pessoa serve para estar na ponta da língua ali. Aí, aquilo vai nos incomodar tanto que vai nos ajudar a diminuir o débito com relação à maledicência. Vai dizer, eu não quero fazer parte disso. Meu Deus, eu quero corrigir. Eu vou me corrigir, eu vou me corrigir. Assim nós hoje vemos a questão do débito. Não vemos em função dessa ou daquela vida passada. Primeiro porque não há mais vida passada. E qual seria o débito do maledicente e do preguiçoso? Qual seria o débito? Do maledicente ele ainda e do preguiçoso. Ele ainda se deve... Porque, na verdade, você comentou o débito de quem convive com o maledicente e com o preguiçoso. Né? Agora, ele ainda se deve evoluir para não ser preguiçoso e não ser maledicente. Ele se deve a essa evolução. Ele se deve. E estará inserido, tanto que fez um projeto reencarnatório para vir para cá, onde haveriam todos os recursos disponíveis e recursos extremamente variados. Nós vivemos numa comunidade, chamo de comunidade a humanidade toda. Nossa comunidade, que chama família humana, ela tem um número enorme de perfis. E eles estão aí. Nós vivemos em meio a uma grande diferença. Nessas diferenças, nós temos lições que nós vamos podendo tirar através daqueles que já evoluíram muito. Então nós temos aí o senhor Divaldo Franco, o senhor Maurício Rodrigues da Cruz, o senhor Chico Xavier, o senhor Francisco, o Papa, nós temos o João Paulo II, nós temos o Buda, nós temos fulano, nós temos Beltrano, espíritos que em muitos vieses já alcançaram uma iluminação bastante boa. Mas nós também teremos os medianos, são os nossos irmãos que estão aí oferecendo maneiras de nós nos avaliarmos e de nós nos aprumarmos por lições do dia a dia. Nós convivemos com irmãos que ainda sabem menos do que nós, que nos ensinam pela outra via. Que até bem pouco tempo atrás os espíritas não faziam esse olhar, porque nos faltavam os recursos que a ciência e a filosofia foram trazendo. Quando o Espiritismo diz que ele é fruto da doutrina dos espíritos, que a doutrina se apoia na ciência, na filosofia e na religião, esses três pilares, nós temos que o tempo todo realmente nos beneficiar neles. Não há nenhum deles que nós possamos abrir mão. Então, a ciência já nos permitiu, junto com a filosofia, alcançar que, por exemplo, nos nossos convívios em matéria de aprendizado e de evolução, não há o inútil. Não há o inútil. Se nós
nos detivermos a avaliar melhor a questão espiritualização. Porque se nós ficarmos aqui no caderninho de religioso, é uma carteirinha pregada no guarda-pó, é uma carteirinha de espírita aqui, mas a carteirinha serve mais para ter preconceitos. Dificilmente eu vou, inclusive, conceber a aceitar efetivamente o espiritualizado. E é por aí que muitos dos espiritualizados vão antes da hora da Terra. Eles não vão por desencarne no tempo certo. Muito especialmente quando eles são ativos. Se forem ativistas, que são aqueles que nos põem para mexer mesmo, o perigo é ainda maior. E é hora de nós nos perguntarmos se queremos efetivamente preservar essas pessoas. O que nós queremos preservar? E fazer um olhar carinhoso para o espiritualizado, através da nossa máxima espiritualização. Sermos religiosos, que busquemos uma religião que veicule conteúdos que nos favoreçam efetivamente no processo da espiritualização. Que nos abra para o amor, para a fraternidade, para o trabalho, para o zelo, para o cuidado com as coisas, para uma vigilância, uma linha de condutas onde as pessoas, ao nos encontrarem, possam, algum dia da vida delas, quando derem alguns balanços de vida, dizer assim, naquele dia que eu encontrei aquele rapaz, foi como se Deus se materializasse na minha frente. O espiritualizado, ele materializa Deus na frente das pessoas. O religioso nem sempre. O que nós buscamos é sermos religiosos espiritualizados. Nós não estamos tirando o mérito da religião. A religião, até fizemos uma frasezinha ali, nós colocamos no quadro. A casa de religião, ela tem um grande valor. Como agência de educação, ela tem um grande valor. Como agência de encontro, um grande valor. Como agência de desenvolvimento de uma afetividade fina e desinteressada, um grande valor. O que nós não podemos é nos descuidar de utilizar a casa de religião, cada um de nós, como uma agência que nos leve a um processo de reespiritualização consciente com uma produtividade maior. É o encurtar caminho no processo da reespiritualização. Eu sou a pessoa mais certa para falar do valor de casa de religião. Eu sou uma pessoa que eu tenho necessidade de religião. Necessidade de grupo. Eu amo ser parte de um grupo filosófico-religioso. Claro, eu sempre tive grupo profissional, sempre tive grupo família. Eu não abro mão deste. Eu dou o maior valor para uma casa de religião. Trabalho, e não é assim de ficar escolhendo essa e aquela, não. Na área da saúde, que eu faço aí umas preleçõezinhas, chegou o católico, pediu, estou lá essa semana mesmo. Estava lá na igreja católica, no centro de convivência dos idosos, fazendo uma palestra na área do uso das plantas medicinais e seus resultados. Evangélica pede para eu ir lá falar sobre alimentação natural, orientar a cozinheira da creche, as cozinheiras das creches delas para falar sobre alimentação natural. Estou lá porque nós temos que favorecer e fortalecer esses centros para onde convergem espíritos encarnados, que cada um vai ali receber orientação no estágio em que ele está, para o estágio que ele está
na sua caminhada evolutiva. E quando nós somos apenas religiosos, nós esquecemos de favorecer as outras religiões, reconhecer o valor delas. O espiritualizado não. O religioso que é espiritualizado, ele reconhece que aquela casa de religião, aquele viés religioso, o atende melhor e por isso ele está ali. E que todos os outros, não é nem mais que todos, que todos os outros têm um enorme valor para os que lá estão. Para os que lá estão. E aí estamos nós todos fortalecendo todos os núcleos. E cada um vai estar ali até o momento que para ele aquele núcleo significar um espaço de sentido que melhore o seu olhar para a vida, a sua atuação no mundo, seu relacionamento com os outros seres, portanto, o ajude na otimização da sua marcha evolutiva. Com muita fé em Deus. Nessa caminhada que nós vamos fazendo, enxergando de forma cada vez mais clara que nós, se tivermos que ser religiosos, sejamos religiosos que expressemos o máximo da espiritualidade que já alcançamos, e no máximo da espiritualidade que alcançamos nós seremos sempre o bem, sempre. Nós podemos tomar como exemplo aquela pessoa que a gente considera, inclusive pela via das, vamos dizer, das catalogações da Terra, que a gente considera idiota. Não idiota no pejorativo, viu? Aquela pessoa que está, o coeficiente de inteligência dela, nas avaliações possíveis da Terra, quando faz a avaliação dela, ela está com um QI que é abaixo da média considerada normal para a pessoa fazer um transitar melhor pelo conhecimento, construção de aprendizado, administração do conhecimento, aplicação no meio e tal. São pessoas que precisam de acompanhamento e etc. A gente pode olhar que quando a pessoa vai cuidando para expressar o melhor da sua espiritualidade, ela pode ser nessa faixa aí, pois ela significará o bem. Agora um detalhe, quando nós resolvemos ser religiosos, não cuidadosos em expressar a nossa máxima espiritualidade, nós seremos capazes de fazer coisas horríveis. Seremos capazes de destruir a liderança do nosso próprio movimento. Muito atual. Muito atual. Muito atual. E por que tem tanta... Isso acontece na política, ainda acontece nas religiões, acontece nas escolas. Quem trabalha com escola aí passa por isso. Aqui no Rio eu lido menos com escola, porque eu não faço trabalho voluntário em escola aqui, faço no interior. Interior que todo mundo pensa que é pacífico, que é tranquilo, quer ir embora do Rio, quer ir de São Paulo, quer mudar de Belo Horizonte para a cidade do interior, porque tudo é paz, tudo é bonito, tudo é gostoso. Não é paz, não é bonito e nem é gostoso. É a mesma coisa. Onde está o humano, estão as mazelas e as questões humanas. Essa questão aí está muito forte. Disseminada. Hã? Está disseminada. Está disseminado. Mas como missionários, nós não viemos para cá, a visão espírita de hoje, não é mais a que nós viemos para cá por karma. Viemos para cá para espiar. Não, nós viemos para cá, para a Terra, nós fizemos um projeto reencarnatório, onde primamos aqui, o missionário. Nesse projeto missionário que somos, nós vamos passar por algumas provas, para não dizer todos os dias muitas,
Que nós provaremos a nós mesmos, que Espírito até então trabalhava com provação, mas era provação. Era o Luiz Adolfo acabando comigo, ele é minha provação. Não. Prova. Ao longo de cada dia nós vamos ter que provar a nós mesmos que somos capazes, desafios, de administrar e enfrentar desafios. O primeiro deles é inclusive vencer a inércia. Acordar de manhã na hora certa, levantar na hora certa, fazer o que tem que fazer na hora certa, orar, fazer meditação, fazer suco verde, fazer comida decente, comer decente, vestir decente, tomar banho decente, fazer caminhada, tomar sol. A primeira é isso, provar a nós mesmos. Não é provar que nós somos capazes de vencer a vocês, o outro, não. Vencer a gente mesmo. Primeiro é provar que somos capazes de vencer a nós mesmos em prol do bem. Porque o bem é aqui. É nós nos exercendo no melhor da nossa espiritualização. Vou cuidar direito desse corpo físico, porque aqui habita um espírito que traz um projeto reencarnatório, que envolve um processo missionário, para não dizer muitos processos missionários, e por isso eu tenho que cuidar da ordem física até a ordem espiritual. Não é uma coisa assim, cuidar do espírito. Não tem como aqui na Terra cuidar só de espírito. Tem que cuidar dessa roupagem. Eu tenho que cuidar do instrumento do espírito, que é o corpo físico. E para isso nós vamos ter que todo o tempo passar por algumas provas, provar a nós mesmos que somos capazes de vencer. Passaremos por processos expiatórios. Mas não é expiar com relação ao outro, não. É mandar pensamentos para dentro de nós, avaliações, reflexões, refletir, mandar luz para alguns registros que fizemos, mandar luz para algumas afirmações que ainda fazemos e permitir que elas purguem. O processo expiatório, por excelência, nos permite purgar. Purgar o quê? O que não é mais compatível com o homem de hoje. É só isso também. E é muita coisa. É muita. Não é purgar não. Purgar o que nós devemos a nós mesmos em matéria de iluminação. E é purgar mesmo, em todo o tempo. Tem coisa para a gente espiar. É o olhar profundo. É jogar a luz. Permitir que a luz entre. E ao entrar, ela ilumina e nós enxergamos, e não só, enxergamos o que precisamos mudar, como nós ou enxergamos ou buscamos recursos em toda a comunidade para enxergar os recursos que podemos usar. E aí está essa coisa que nós temos, graças a Deus, de buscar ajuda. Um vai buscar o passe espírita, o outro, só tem essa chave, o outro vai buscar uma prece na carismática católica, o outro vai buscar a prece na igreja evangélica, o outro vai buscar no templo budista, o outro vai buscar num curso de macramê, o outro vai buscar num curso de não sei o que, de porcelana, uma aula de porcelana, pintura em porcelana, o outro vai buscar em pintura em aquarela, tela, e o outro vai buscar um homeopata, e o outro vai buscar um floral de bar. Eu sei que quando a pessoa vai se encontrando através desse espiar o seu interior, ela se abre para buscar as portas compatíveis com sua pirâmide de crenças. Pois não, irmão? Então, o que eu ia dizer era mais ou menos isso aí. A força, a gente não tem noção do que a força, né, da mente e do que a gente aceita na gente de verdade, o quanto isso é grande na gente, esse poder que a gente tem da mente, do que você não quer para o seu corpo, você não quer, e que você libera isso e que você consegue trilhar esse caminho sempre da luz aí.
E É o muito quanto, importante esse trabalho. e o quanto quando você enxerga que não é, que você se abre para buscar, o quanto as portas abrem ali mesmo e começam a chegar às frentes. Às frentes. E elas chegam às vezes de formas surpreendentes. Quando a pessoa quer mesmo, chega de forma surpreendente. Coisas que você nem imaginava que ele vem te dar uma luz. Aparecem pessoas, você está passando na Avenida Copacabana aí no meio desse barulho todo, você escuta alguém falar, não, em tal lugar, você sabe que eu estou fazendo um curso de não sei o quê, meu Deus do céu, você escreveu isso correndo, porque é isso que eu estou buscando. E eu não vou poder correr atrás dessa pessoa e perguntar para ela que mesmo que ela estava conversando com a amiga dela. Você tem que ter lápis e caneta. Mas essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, gente. Quando a gente passa por essa caminhada, uma caneta e um lápis num ponto da bolsa que ache rápido. Nós perdemos pérolas maravilhosas, porque essas informações, como elas não vêm de dentro de nós, elas não têm em nós sustentabilidade para permanecer na lembrança. Eu vou repetir isso. Lembrança é algo que você faz muitas delas em função de, com estudo, com trabalho, com dedicação, com disciplina e tal. Você construiu um arcabouço de conhecimento que lhe permite, inclusive, um conjunto de crença que vai lhe permitir acessar na memória e trazer para a lembrança informações. Essas são duradouras. Alguns momentos da nossa vida, para não dizer muitos, Deus nos permite que essas coisas, que ajudas e socorros cheguem a nós por merecimento, por sermos parte de um cosmo em evolução, e nós estamos ali em evolução. O merecimento está aí. Nós somos merecedores, mas nós não fomos ainda construtores daquele conhecimento. Outros construíram e disponibilizam. E disponibilizam, às vezes, das formas mais variadas. Às vezes você está lendo uma coisa, está lendo aqui uma receita de culinária, num livro qualquer, e lê ali uma coisa que você diz, nossa, que coisa boa, meu Deus, eu estou precisando dessa informação. Aí depois você volta lá para buscar aquela informação, ela não está. Ela não faz parte daquele conteúdo escrito. Aquilo numa conjunção cósmica, no seu merecimento, que você está buscando, você está precisando, você está pedindo, você está implorando, é por merecimento, aquilo veio compor ali, naquele momento que você fazia uma determinada composição com um grupo de espíritos que lhe permitiu, inclusive, recolher do extramental da Terra aquela informação. Aí você está lendo lá um livro de receita, um jornal, lendo página política de jornal, num momento de crise, e vê uma informação ótima. Quando você voltar, ou você copia correndo, para isso tem que ter caneta e papel em ordem na casa e na bolsa, então você copia correndo ou perde. E aquilo às vezes era uma ferramenta maravilhosa que lhe arrancaria de uma condição, por exemplo, de um religioso, de 90% religioso e 10% de expressão de espiritualização, aquilo seria uma ferramenta que lhe permitiria alcançar a condição de 88% de religioso para 12% de expressão de espiritualização atual. E esse 2% ser significativo para toda a sua maneira de ser e a sua maneira de aproveitar seu projeto encarnatório. E com muita fé em Deus nós haveremos de estar reconhecendo que nunca perdemos o que aprendemos, que não estamos sozinhos, que estamos numa rede maravilhosa de espíritos extremamente capacitados na ordem do saber. Habitamos um planeta com bilhões de anos como arquivo de sínteses de vida, é um grande arquivo aberto. A única coisa que fecha esse arquivo, a nossa consciência, é a nossa abertura de consciência.
É só isso. Porque a consciência também nós trazemos. A consciência é plena. O que eu já abri da minha consciência, se Deus é imanente em cada criatura, e Deus é consciência plena, cada um traz consciência plena. Mas o que é que ele já abriu dessa consciência? Aí que está o limite. O limite é só esse. Esse grande banco de dados que é o cosmos, e é um banco de dados aberto, essa logoteca maravilhosa, o que me impede de acessar mais informações é o que eu já sou capaz de codificar, decodificar para mim mesma e transcodificar para mim e para a humanidade. O limite é só aqui. Não tem nenhum espírito impedindo de fazer isso. Ah, porque na outra encarnação você foi reencarnada com fulano e fulano sofreu na sua mão e ele está aí agora, não vai te deixar ser feliz, não vai te deixar avançar, não vai te deixar aprender. Qual a possibilidade, fechando nosso momento, qual a possibilidade que teria de espírito que esteve conosco, reencarnado, tá? Caminhar conosco por um tempo encarnado, e esse conosco não quer dizer que ele estava por nós, para nós e tudo em nós, não, ele está vivendo a vidinha dele ali e está ao seu lado, tá? Qual a possibilidade que teria dele desencarnar e continuar fazendo esse emparelhamento de campo? Aí a gente percebe o quanto nossa escola é fraca e a gente passa 11 anos até concluir o segundo grau, o mínimo é 11, né? O mínimo, 11 anos para concluir um segundo grau e sai 0 em física. Aí sai acreditando que o espírito é capaz de ficar aqui, acoplado. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E nesse espaço é a mesma coisa, não ocupa. E a dinâmica não é a mesma. Os ritmos, a frequência, as vibrações. Mas ele pode dominar de uma certa distância. Para isso o outro teria que sair do meio do corpo, né? Não, para isso o outro teria que ter um padrão que fosse exatamente o dele, e na ocupação de espaço os dois se fundirem para que os dois espaços fossem o mesmo. Pergunte qualquer físico se isso tem endosso. Pergunte qualquer um, bom físico, se isso tem endosso. Que dois campos, no caso aqui, que é um campo complexo, dois campos eletromagnéticos produzidos por seres pensantes, que têm uma capacidade de amar, uma capacidade de sentir, uma capacidade de perceber, uma capacidade de operar, de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso está influenciando na produção do campo. Qual a possibilidade que teria de dois espíritos fazerem esse mesmo campo? O mesmo campo para ter os mesmos ritmos. O mesmo ritmo da Nájila, para ele chegar e acoplar, e a Nájila dá uma acopladinha aqui. Aqui ela não faz nada. Mas quando se fala de espírito, por exemplo, se eu baixo a vibração e, sei lá, o meu corpo e esse espírito meu, ele não meio que, sei lá, tipo um desdobramento ou um... Não sei, nem sei se estou falando Ele pode desdobrar, mas ele vai continuar. Mas aí sendo o outro não pode dominar esse corpo? Dominar o corpo, não. Não, ou a mente. A mente só. A mente também não. Você poderá fazer escolhas abaixo do seu padrão máximo de espiritualidade, porque você baixou o seu padrão e estava enxergando o mundo, as pessoas, as coisas, o fazer, o acontecer, o seu projeto de vida baixou o padrão. Aí você vai fazer não de acordo com o que você faria no uso máximo da sua espiritualidade, você vai fazer mais, vamos dizer, então, rebaixado. Se eu sou um médium de corporação, você não acredita que eu incorporaria? Sim, que espírito vai se manifestar através de você. Todo dia nós temos na humanidade bilhões de espíritos se manifestando. Em que situação?
O médium é uma plataforma mediúnica que permite que aquela plataforma mediúnica desencarnada se manifeste através dela. Manifestar não significa dominação e subjugação, viu? Você não pensa que quando o irmão Leocádio se manifesta através do professor Mauri, vamos falar aqui, nós vivemos uma casa, não sei exemplo de fora, é aqui mesmo, que o irmão Leocádio vai fazer o professor Mauri fazer o que ele quiser. De vez em quando o irmão Leocádio reclama, o instrumento às vezes é teimoso. Não reclama, não. Está dizendo assim, o instrumento às vezes é teimoso, minha filha. Por isso sempre dizem, 50% É a pessoa, do 50% do espírito. Isso, 50% é o médium. Nenhum nos domina. Um espírito, ao se manifestar, ele está utilizando o arcabouço linguístico, ele está utilizando essas vias aqui que ele não tem, neurológico, para escrever, falar, esse conjunto todo. Ele está utilizando o arcabouço de conhecimento do médium, porque ficaria muito complicado, por exemplo, imagina o irmão Einstein fazer uma manifestação na Nájila com seu parco conhecimento de física, e ele conseguir expressar quando ela não traz linguagem constituída para fazer a expressão dos conceitos que ele quer passar. Ele vai procurar, e essa procura não é procurar, tem frequências aí, né, médiums, que é uma plataforma mediúnica no padrão moral que permite o trabalho do irmão Einstein, no caso do exemplo aí, que traga um arcabouço de conhecimento, que gera um arcabouço linguístico para ele fazer a manifestação dele e trazer os conceitos. Nájila, é importante esclarecer que esse conhecimento, esse arcabouço, não é só dessa vida. Por exemplo, a Nájila pode ter, ao longo da história dela, ter. Nessa vida não está expressando todo o conhecimento, mas ela tem registrado nela. Como foi o caso do Chico, né? O Chico nessa década, né? As anteriores dele. Mas mesmo assim você vê que não há um livro de ciência do Chico, que nós todos gostaríamos muito. O André Luiz, por ser médico, por trabalhar essa área bem, ter estudado, ele ainda conseguiu trazer mecanismos da mediunidade e um outro Evolução em Dois Mundos, e tem um outro, me sumiu o nome aqui agora. Mas que você vê que se o Chico ali fosse alguém com um arcabouço ligado à ciência maior, poderia ter um trabalho com ainda mais peso, mas faltou isso. Vocês conhecem o Júlio Carvalho? Júlio Carvalho. Não conheço. Procura ver as psicografias dele. É um rapaz novinho e assim, enche Minas Gerais, as pessoas ficam, sabe, vai muita gente, assim, evangélicos, católicos, de todas as religiões. Ele faz 6 psicografias de uma vez e é assim, muito impressionante. E é aleatório, sabe? Assim, às vezes pessoas estão indo lá para visitar e às vezes ela que está precisando da psicografia. E são muito ricos em detalhes. Beleza. Incrível. Aí você vê, aí é um exemplo para você na questão da plataforma mediúnica. Ele é uma plataforma mediúnica que permite a manifestação desses espíritos. Eles já fizeram até e esse atendimento social. A Ana Rosa, a Ana Globo fizeram até um trabalho sobre ele.